Glória a Deus. Deus é bom, amém? E a palavra dele se renova todos os dias em nossa vida. Obrigada, Ana. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre oração. Amém? De quinta-feira nós estamos fazendo o nosso culto de oração. E eu sei que essa é uma igreja que ora. Amém? E nós precisamos entender o poder da oração, a importância da oração, né? A importância de nós termos um culto, um momento em que a igreja intercede, em que a igreja se levanta como corpo de Cristo, né? Para intercedermos uns pelos outros. Amém? Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a oração e o poder da oração. A palavra oração em hebraico, ela tem o significado, quando se diz orar, hiptalet, que é derivado de um verbo que significa julgar a si mesmo. Olha que interessante, né? Orar é julgar a si mesmo. E a palavra oração vem do verbo tefilá, que é derivada do verbo paléu, julgar, pensar, crer, rogar. Então, quando nós oramos, quando nós nos colocamos para orar, nós precisamos ter em mente de que se nós não colocarmos primeiro as nossas vidas, né, não julgar a nós mesmos, não nos humilharmos, não pedirmos perdão, como nós vamos ver aqui na sequência, né, nos submetermos ao Senhor, nos convertermos, nos arrependermos, né, nós não temos como orar, nem por nós, nem pelo outro, né? É preciso nós sondarmos os nossos corações, pedir que o Espírito Santo sonde os nossos corações, para que nós possamos entrar diante do trono da graça. Amém? Esse caminho foi aberto por Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é só através de Jesus, só através do seu nome, é que nós temos acesso ao trono da graça de Deus. É que nós podemos falar com Deus. A palavra diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, né? O caminho ao Pai. Esse caminho que nós podemos trilhar durante a oração. Esse caminho de acesso ao Senhor. Imagine assim como se fosse um abismo, né, que foi criado pelo próprio homem como pecou. Né? De um lado estamos nós, do outro lado está Deus. E nós não podemos passar esse abismo, nós não podemos atravessar esse abismo, senão pelo sangue de Jesus. Né? Então, imagine na sua cabeça aí uma imagem desses dois abismos e uma cruz, como se fosse uma ponte, que nos leva de um lado para o outro, que nos leva de pecador a justificado pelo Senhor. Amém? Então, pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus rejeita alguma oração? Sim. Ui, quem não pode falar amém, diga ui, ai, misericórdia. Né? Sim, Deus rejeita a oração. Né? Embora você possa cantar com, acho que, eu não sei quem é a cantora também, não sei se os meus assessores deixam eu falar o nome, que diz, né, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. É? Pode aplaudir. Oi? É para não reconhecer, entendeu? Então, amados, a palavra é a nossa base. Amém? Vamos lá. Deus rejeita a oração dos desobedientes. Veja lá, abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 9. A maioria diz que não, né? Deus não rejeita a oração. Então, vemos a importância de nós pararmos para meditarmos em algumas coisas, algumas passagens. Provérbios diz assim, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus.
né? Então, aquele que não para ouvir a palavra, aquele que não para entender os mandamentos do Senhor, para obedecer ao Pai, não tem as suas orações respondidas, não tem sua oração atendida. Por quê? Porque não está ligado. Né? Se Jesus é o caminho, se Jesus é a passagem através do qual nós chegamos ao coração de Deus, como é que nós podemos falar com Ele, como é que nós podemos ter nossas orações atendidas e ouvidas, se nós não estamos ligados ao Senhor? Deus não ouve a oração, Deus rejeita a oração, melhor dizendo, né, não que não ouça, dos orgulhosos. Abra lá a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. A parábola do rico e Lázaro. Diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam as demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Perdão, falei errado, falei a parábola de rico e Lázaro é outra, né? Esse é do fariseu e do pecador. Então, você vê aí, né? O fariseu tinha tudo para estar se sentindo, né? Ó, jejuo, sou dizimista. Atenção aqui, amados, o que a Fátima está falando só interessa ao Átila, né? Atenção aqui. Então, não perca, não deixa que a palavra caia pelo caminho e você perca aquilo que Deus está falando com você, amém? Então, aqui nós vemos, né, que ele se justificava a si próprio. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro a lei. E quantas vezes a gente não é assim? Né? Quantas vezes nós não pensamos: ai, coitado daquele irmão, né? O coitado daquela pessoa. E não, porque eu estou indo na igreja todo domingo, né? Eu canto no louvor, né? Eu sou isso, eu sou presbítero, eu sou... E nós acabamos esquecendo que é o Senhor quem nos justifica. Que as obras acompanham a fé, sim, é verdade, mas elas não nos justificam, amados. As obras não nos justificam. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar disso na oração, porque senão nós vamos chegar assim, orgulhosos, cheios de arrogância, e o Senhor despreza essa oração. Os orgulhosos serão humilhados, e os humildes serão exaltados. Né? Humilde não é aquela pessoa pobrezinha só, que se veste mal, que não tem muito o que comer. Não, é aquele que se humilha diante de Deus. É aquele que entende que o seu lugar é debaixo da potente mão do Senhor, que é o Senhor quem domina sobre a sua vida. Amém? Amém? Tem alguém aí? Amém. Vamos combinar assim, estamos em poucos números, então vocês falam um amém bem forte para eu sentir que a igreja está cheia. Amém? Amém. Aí, agora sim. Outra oração que Deus rejeita: marido que não honra a mulher. Esse é para os homens. Digam glória a Deus, mulheres. 1 Pedro 3:7. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta, para que nada atrapalhe as suas... Ou seja, o fato do marido não tratar bem a esposa impede que a sua oração seja ouvida?
faz com que sua oração seja rejeitada? Não tem esse mesmo peso, ou esse mesmo crivo, quando fala da mulher, né? Mulher, honre seus maridos, mas não fala da mesma maneira sobre a oração. Sabe por quê? Porque o marido é o sacerdote da casa. O marido é aquele que deve zelar pela oração, zelar, não é que a mulher não ore, né? Deve zelar para que haja harmonia na casa. Então, se você chega, os homens até saíram, né, Hamilton? Só ficou você e o Dani. Ó, fica aí, Hamilton, que é para vocês. Um foi para a portaria, outro foi para... É pesado, é grave, é sério isso, né? Às vezes dizem, mas nada está dando certo, mas tem isso, tem aquilo, está acontecendo um monte de coisa. Mas como que você tem orado, Hamilton? Como você tem orado, Daniel? Vocês que ficaram. Né? Como tem sido o tratamento de vocês para com as vossas esposas? Ela é a parte mais frágil. Pode não parecer, né? Porque, às vezes, nós parecemos tão fortes, né? Tão brutas, tão determinadas, mas nós somos a parte mais frágil. Porque são vocês que zelam pela casa. Então, zelar pelo bem-estar da sua esposa, zelar mesmo, irmãos, às vezes você chega, né, do trabalho um dia cansativo. O Dani não, porque ele já trabalha em casa, mas o dia não é menos cansativo. Né? O Hamilton, que está na rua, por exemplo, às vezes chega, né, não quer nem falar boa noite, porque está cansado, está por aqui. Aí, antes de entrar em casa, ou antes de sair do home office, né, ora, pede graça para o Senhor. Sabe, quando meus filhos eram pequenos, a mulher tem que ter sabedoria também, amém, irmãos? Estamos falando de oração, tudo. Outro dia eu falo para as mulheres a outra parte. Mas a mulher tem que ser sábia, né? E nós sabemos como fazer as coisas. Então, por exemplo, meus filhos, às vezes era uma coisa simples, compravam um edredom, né? Criança é assim, né? O pai pisa na porta. Mãe, pai, a mãe comprou um edredom. Aí, às vezes, o pai estava lá pensando, eu estou no negativo no banco, estou não sei o quê. Aí, pisa assim, a criança já, pai, você está louca, mulher? Né? Então, eu sempre falava, não é para falar nada para o papai. Espera a hora que a mamãe vai falar. Não é porque ele chegava, tomava um banho, né, relaxava, né, se centrava. Aí, durante a refeição, enfim, quando ele estava conversando, eu falava, amor, hoje eu fui em tal lugar, né, tinha uma promoção de um edredom, por exemplo, estou dando um exemplo, né? E eu comprei, aí ele falou, amor, que bom, né? Tá. Era diferente, né? Então, eles sempre perguntavam, mãe, você vai contar para o papai? Eu falava, lógico, eu nunca deixo de falar as coisas para o papai, mas tem um momento certo, né? Então, a mulher tem que ter essa sabedoria, né? Que os homens chegam em casa, a mulher já quer, principalmente quando a gente fica em casa sozinha, né? Quer falar tudo que aconteceu, tudo que, né? Então, há essa sabedoria. Mas o homem precisa entender também essa fragilidade da mulher. Se é o caso, fala assim, amor, me dá 5 minutinhos, né? Vou tomar um banho, vou... Isso é o quê? A conversa é fundamental, né? Para que haja essa harmonia. Amém? Porque a responsabilidade de tratar bem a mulher é do homem, para que não seja impedida as suas orações. Amém, Hamilton? Amém, Daniel? Oh, Daniel? Mas ficou para você, Hamilton. Oração que o Senhor rejeita, daquele que não tem fé. Misericórdia, gente. Vira um pouquinho mais para cá. Vou ter que pregar aqui. Tiago 1:5. Mais um pouquinho só. Aí, obrigada. Oh, coisa boa. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-no com fé. Alguma tradução aí diz amor? Façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida
e é instável em tudo que faz. Então, quando nós pedimos algo, quando nós oramos algo, pode parecer impossível, mas nós temos que estar crendo verdadeiramente que Deus é capaz de fazer. Amém? Crer que Deus é capaz de fazer, irmão, é diferente de crer que Deus fará. Né? Às vezes nós falamos, não sei se Deus vai fazer, eu vou pedir. Minha parte é pedir. Né? Se Deus vai fazer, é outra questão. Mas eu tenho que ter em mente essa convicção, né? Ai, Senhor, talvez o Senhor possa... Orar dizendo já para Deus, Senhor, se Tu podes, né? Deus pode todas as coisas. Né? Que o Senhor possa te abençoar. Ele pode. Né? Depende de nós. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos realmente crer. Nós precisamos ter aquela convicção e não ser, como diz aqui, como aquela onda do mar, né? Que é empurrada, se o vento está para lá, ela vai para lá, se está para cá, ela vem para cá, se não tem vento, ela está calma, se tem vento, ela está tempestuosa. Né? Nós somos dirigidas pelo vento, amados? Pelo tempo? Pelas situações? Né? Na nossa vida, isso simboliza o quê? Exatamente as situações. Né? Está tudo bem. Né? Eu estava até falando com Deus esses dias, eu falei, Senhor, minha vida está tão boa. Né? Dá até medo de falar, né? Ainda está tão boa, né? Meus filhos estão bem, né? Estão todos trabalhando, todos com saúde, não têm ficado enfermo, estou aí com a prole aumentando, né? Assim, férteis, não tivemos problemas de infertilidade. Tudo isso, né? É bênção, e a gente tem que reconhecer diante do Senhor. Mas é um cuidado, amados, porque às vezes isso nos faz ficar meio folgado, né? Ai, está tudo tão bem. Às vezes nós só realmente temos o peso da oração quando está alguma coisa muito ruim, muito difícil. Né? E aí nós precisamos vigiar quando está tudo bem, para que nós não estejamos demasiado confiados na situação. Né? Ai, como Deus é bom. Né? Aí acontece alguma coisa, Deus deixa de ser bom, amados? Né? Eu tenho o hábito de falar assim, ai, Deus é tão bom comigo, né? Ou Deus foi tão bom comigo, aí eu mesmo falo assim, quando Deus não é bom? Né? Deus é sempre bom. Né? Então, nós precisamos confiar e sermos firmes naquilo que nós cremos. Se acontece alguma coisa, se tem, né, alguma enfermidade, como nós temos, né, uma enfermidade aí na família, mas nós precisamos, mesmo assim, estar firmes. Deus não deixou de ser bom. Amém? Nós não sabemos como vai ser, o que vai acontecer, mas nós cremos e que estamos firmes no Senhor. E quem nos acompanha há mais tempo sabe que isso é verdade na nossa vida. Né? Não que nós não nos entristeçamos, né? Mas nós não ficamos abatidos. Né? Choramos, clamamos e vamos à luta. Não deixamos de fazer as coisas porque as coisas estão difíceis. Isso é importante diante de Deus. Amém? E por último, que eu quero falar, e não menos importante, a oração egoísta, ou dos egoístas. Tiago 4:3 diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. A oração a Deus, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Mas eu sei de pessoas que eu sei de pessoas que estão passando por situações muito difíceis. E eu vou deixar de orar porque, sabe, está tudo bem, né? Está tudo maravilhoso. Ai, tadinha da irmã, né? Deus tenha misericórdia, mas vou aqui cuidar das minhas coisas, está muito boa. Nós precisamos entender que nós temos também a responsabilidade de orarmos pelos nossos irmãos, de estarmos juntos, de sermos um corpo. Né? Então, só pede em benefício próprio, só pede em benefício próprio, só pede em benefício próprio. É a oração que o Senhor rejeita. Amém? Ou misericórdia.
Agora, alguns exemplos de oração. Vamos falar da fidelidade. Vamos falar de Daniel? Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, diga, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Essa lei que tinha sido assinada era uma lei que proibia qualquer um de se ajoelhar, de reverenciar alguém que não fosse o rei. Amém? E Daniel temeu. Eu creio que no seu coração, talvez, bateu um medinho, né? Mas isso impediu ele de fazer? Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, amados. Né? Aqui não diz, né? Daniel mesmo temeroso foi, permaneceu fiel, ou Daniel nem se importou, mas eu creio que ele se preocupou, porque não era só ele, era um povo, né? Eram outras pessoas. Certamente ele se preocupou, mas a atitude dele foi orar, exatamente fazer aquilo que ele tinha que fazer, orar. E ele não se escondeu para isso. Né? Ele foi fiel ao Senhor. E todos nós sabemos, né? Acho que todo mundo sabe o resultado dessa história, que ele foi lançado na fornalha de fogo, e o fogo não na cova dos leões, irmãos, menos mal, não é, né? O que você prefere? Desculpa, é que tem 2 passagens. Ele foi, ainda bem que os universitários, né, nos ajudam. Ele foi lançado na cova dos leões, e a palavra diz que Deus fechou a boca do leão. Amém? O Bernardo ama essa história. Né? Quando Davi, né, os professores, ele ama essa história. Então, às vezes, ele quer brincar, ele fala, vai, você é o leão. Outro dia ele pôs até elefante na cova. Você é o leão, você é o elefante, eu sou o Daniel. Né? Então, assim, aí a gente fala, e o que Daniel fez? Aí ele falou, orou ao Senhor. Né? Orou ao Senhor e foi livre. Deus fechou a boca do leão. Né? Então, ele não temeu a fidelidade dele. Mas o interessante é que ele não sabia se Deus ia livrá-lo. Assim como na fornalha. Né? Ele disse assim, se Deus quiser, eu sei que Ele pode me livrar. Se não, da mesma maneira, eu não negarei. Que coisa maravilhosa, né? Ele não foi arrogante, falou assim, não, meu Deus, né? Eu não sou, como que é? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Né? O meu Deus vai me livrar, você vai ver só. Ele falou, eu sei que meu Deus pode me livrar. Né? E para mim saber basta, porque se eu morrer, eu vou estar com Ele. Agora, para você, né? Ele se referindo ao rei, para você, faz diferença você crer ou não. Né? Você entender isso, que se Deus não me livrar, ainda assim Ele é Deus. Porque Nabucodonosor entendeu porque Deus o livrou, né? Ele viu. Né? Mas, se Deus não livrasse, será que ele teria glorificado a Deus? Tinha falado, está vendo? Então, nós vemos aí que por amor ao rei, mais do que a Daniel, talvez, se é que Deus pode amar um mais do que o outro, né? Mas no momento mais em questão do rei, ele livrou a Daniel. Mas Daniel foi fiel. E a oração da fidelidade, o Senhor se agrada. Amém? Você tem sido fiel? Amém? Daniel 9:20 diz assim, continuarei a orar e a confessar o meu pecado. Aí nós vemos o arrependimento, a importância, né? Como nós falamos, não a arrogância, mas o arrependimento. O meu pecado e do meu povo. Né? Ou seja, ele se identificava, por identificação, ele já pedia perdão pelo pecado do povo, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Ou seja, né? Ele não falava só de si, mas ele reconhecia que era preciso que Deus entrasse com providência na vida de todos, que todos tivessem essa vida de oração e de arrependimento. Amém? Dedicação, oração de dedicação. E Ana é um dos exemplos assim, mais bonitos dessa oração. 1 Samuel 1:10.
Diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Aqui nós vemos Ana, que era estéril, que clamava para ter um filho. Enquanto ela clamava, o sacerdote ali olhou, e como ela só mexia os lábios, não falava em alta voz, achou que ela estava embriagada, né? E foi logo repreendendo a mulher, né? E aí ela disse: não, eu estou orando ao Senhor, estou clamando ao Senhor. E aí, é interessante que quando ele despede ela, ele fala, né, o Senhor, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela vai e a palavra diz assim: então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Irmãos, isso não é porque Eli falou assim: ó, vai que o Senhor conceda. O seu rosto ficou transformado porque ela passou um tempo em oração diante de Deus. Né? Às vezes a gente lê assim rapidamente e dá a impressão, bom, então o sacerdote mandou ela, abençoada, e aí ela ficou feliz. Aí a tristeza passou. Mas não, foi a oração que a fortaleceu. E foi uma oração de dedicação ao Senhor. Olha, se o Senhor me der, é teu. Né? Se o Senhor me der, estará diante do Senhor. E nós sabemos quem foi Samuel. Amém? A promessa de Deus se cumpriu na vida dela. E ela pôde glorificar mais uma vez ao Senhor. Esforço. A Ana profetiza agora. Lucas 2:36. Diz assim: a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa. Muito o quê? E havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. E vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus de dia e de noite, em jejum e oração. Irmãos, que idade tinha essa mulher? 84 anos. Né? Tudo bem que era outra época, era outro tempo, mas você acha que aquela mulher não tinha dificuldades? Né? Será que aquela mulher não tinha dores? Será que aquela mulher não tinha dificuldade em muitas vezes estar ali, diante de Deus? Porque aqui fala que ela vivia adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Uma mulher quase 90 anos. Né? Às vezes nós nos enfraquecemos por pequenas coisas, e aí, se a dona Isabel me permite usá-la de exemplo, eu acho muito bonitinho, né? Domingo passado ela não estava, foi domingo passado, né? Ela não estava boa, ela chegou aqui chorando, estava com dor. E ela falou assim: meu filho queria me levar no médico, mas eu falei: não, primeiro eu vou no culto. Depois do culto você me leva. E assim ela fez. Né? E Deus foi bom com a senhora? Glória a Deus, hoje está aí, toda serelepe, graças a Deus. Né? Deus honra, amados. Ela podia dizer assim: não estou boa, né? Não vou, ou vou ficar em casa descansando até meu filho me levar, ou vou na hora do culto, né? Muitas vezes eu acho engraçado que às vezes passa o sábado inteiro a gente vai aguentando, mas chega na hora do culto, vai no médico. Né? Então, eu achei muito bonitinho o jeito dela falar: não, falei para ele, primeiro eu vou para a igreja, depois eu vou para o médico.
né? E o médico ficou lá esperando, né? Não fugiu, não deixou, não tem perigo, né? Foi abençoada, né? E o Senhor usou o médico, e mais que isso, né? Ela disse ainda hoje que estava tomando remédio, ele falou, o remédio não estava fazendo bem, parou de tomar depois de quinta-feira, né? Que a gente orou por ela, e ela ficou boa, né? O poder da oração, né? A bênção de servir a Deus. E de ser realmente dedicado e termos, esforçarmos. A Bíblia diz assim, amados, que o reino de Deus é tomado por força. Tomado por força. O que quer dizer isso? Que você vai chegar lá e falar, não, você tem que aceitar Jesus. Não é isso, né? Mas há um esforço em nós vivermos aquilo que nós pregamos. Se nós não vivermos aquilo que nós pregamos, as nossas palavras serão vãs. Porque as pessoas olharão e dirão, salva-te a ti mesmo. E muitas vezes a gente ainda ouve isso. Né, irmão? Depois que você foi na igreja, parece que está dando tudo errado na sua vida. Ah, mas depois que você foi na igreja, você, né, está acontecendo mais coisas. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Amém? E é isso que nós precisamos viver para que as pessoas entendam isso. Porque Paulo diz que nós somos a carta viva de Deus. Então, o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, é que vai fazer com que as pessoas entendam o poder que há no Senhor. Não são só nossas palavras. Não é só aquilo que nós dizemos, mas é aquilo que nós vivemos. E, finalmente, né, não menos importante, vamos falar do temor. Cornélio, Atos dos Apóstolos 10, 1. Diz assim, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Amém? Isso que maravilhoso, gente. Um anjo aparecer diante de você vai dizer o quê? Então, as suas orações, Deus está esperando. Deixa eu ver, Deus está esperando as suas orações, filho. Faz 1 mês e 5 dias a última vez que você orou, né? Deus conta, irmãos. Deus é Senhor do tempo. Para Ele, não existe o tempo, mas Ele sabe como é nosso tempo. Amém? Então, Ele conta, Ele sabe. E Ele guarda, que diz que guarda na sua memória. Ele as guarda na memória. Suas esmolas e as suas orações subiram até o Senhor. O que tem subido até o Senhor da nossa vida? Qual é o aroma que tem subido? Na carta de Coríntios diz assim que nós somos para com Deus, né, o aroma de Cristo. Né? Esse é o perfume que deve exalar de nossas vidas. Né? O perfume de Cristo. E Jesus orava, irmãos? Será que Jesus precisava orar? Sim ou não? Sim, porque Ele era também humano. Ele precisava que Deus o fortalecesse na sua forma humana. E, além de tudo, nos deu exemplo. Em uma das suas orações, ele diz assim, Senhor, eu sei que tu me ouves, mas, para que eles creiam, ele já sabia que Deus estava ouvindo. Mas, ainda assim, ele orava, ele testemunhava diante de Deus. E ele via os milagres do Senhor acontecer na sua vida e através da sua vida. Então, as nossas orações sobem diante de Deus. Né? Isso não é maravilhoso, amados, você saber? Porque, às vezes, tem vezes que a gente não consegue nem orar. Sim ou não? A gente só chora diante de Deus. Parece fechado. Não consegue falar. Né? Ele só fala assim, misericórdia, 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 porque né, eu estou tão triste, eu estou tão abatido, ou está tão difícil, que nós só conseguimos clamar assim, através do choro.
Mas Deus guarda em memória. Porque o Espírito Santo, diz a palavra, clama através de nós, com gemidos inexprimíveis. Então, cada oração sua está ali, anotadinha, está guardadinha. O Senhor não se esqueceu de você, irmãos. Sabe, enquanto eu orava essa madrugada, era isso que eu sentia, assim, Deus falar profundamente. Ele não esqueceu a sua oração. Muitas vezes, né, parece que está tão distante, parece que faz tanto tempo que nós oramos, parece que até a gente esquece, né? Se orou. Eu já orei, quanto tempo faz que eu orei? Mas o Senhor não esquece. Cada uma das nossas orações estão guardadas diante dEle. E são como incenso diante do Senhor. E haverá o tempo que Ele estará colocando em nossas mãos aquilo que Ele prometeu. Que Ele estará cumprindo a sua promessa em nossas vidas, seja na sua família, seja na sua casa, seja nas suas finanças, porque Ele é Deus fiel. Ele é Deus que cumpre aquilo que fala. E se nós guardarmos a sua palavra, se nós atentarmos para a sua palavra, nos desviando de todo mal, nos desviando de estarmos impedindo as nossas orações de chegar até o Senhor, Ele certamente estará nos atendendo. Talvez a resposta seja não, né? Às vezes a gente não, só quer ouvir o sim. Às vezes a resposta é não, mas com certeza Ele estará atendendo. E Ele nada vai deixar nos faltar. Talvez Ele não dê tudo o que você queira, mas com certeza Ele vai dar tudo o que você precisa. Com certeza você pode viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus não é carro, não é dinheiro, não é casa. O melhor de Deus é ter o Senhor no coração, é sentir o fogo do Espírito Santo queimando em você, é saber que Ele envia anjos à sua casa para te livrar de todo mal, é saber que os seus pés estão guardados na rocha, que é o Senhor. Se você confia nele, se você crê nele, se você sabe a quem você tem servido e de quem você tem crido, fique de pé. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos fazer um clamor ao Senhor.